Olá, hoje eu vou ensinar a vocês como configurar PBO ou overclock em processadores Ryzen. Nesse especificamente o Ryzen 7 5700X. Bom, tem algumas coisas que vocês precisam saber antes de fazer um overclock. Primeiro, só é compatível com placa-mães da linha M e X, no caso da AMD. A linha A não é compatível. Segundo, tem que ter bastante cuidado na hora de mexer na BIOS. Não mexam exageradamente em coisas, pois podem acabar no mau funcionamento do sistema. E a terceira, vocês vão precisar saber o botão que inicia a BIOS. No meu caso, minha placa-mãe é da Superframe, mas ela é uma remarcação da ASRock. O botão dela é o Delete. A de vocês podem ser F11, F12, entre outros. Bom, como eu falei, ela é uma remarcação da ASRock, mas na verdade é uma Super Frame. Bom, agora eu volto na BIOS da placa-mãe. Bom, apertando o botão compatível com a sua placa-mãe, você vai entrar na BIOS. Na BIOS, essa é a BIOS padrão da ASRock. E vai ter as seguintes abas. Vai ter um menu aqui, aba de overclock, advanced, ferramentas, HW monitor, segurança, inicialização e saída. Primeiro vamos na aba overclock. Essa aba aqui é o overclock fixo, não PBO. Aqui aqui nessa primeira opção é a opção de boost do processador, que ele vai fazer em alguns núcleos ou em todos. Eu não recomendo mexer aqui, não é tão interessante. Eu recomendo vocês mexerem aqui, nessa aqui. Ela vai estar padrão automático. Vocês mudam para manual. Aqui na primeira opção, vocês vão ter a frequência. E na segunda, a tensão. No exemplo do meu processador, o Ryzen 7 5700X, eu coloco valores entre 8.5 e 8.7. Seria 4.700, 4.800. Eu não recomendo vocês colocarem acima disso, porque vai exigir valores de tensões extremamente altos e não vai dar aquela estabilidade, principalmente em render e atividades pesadas e até em jogos, em processo de carregamento de shaders. Os valores que eu encontrei para esse processador foi 4.7, 4.700 no caso, e 4.750. Esses valores foram estáveis e eu consegui colocar tensões muito baixas. Por exemplo, 1.24, 1.25, 1.20, dependendo do seu processador. E sendo aqui as opções de regulagem de overclock fixo, no caso. Essas outras partes eu não recomendo mexer, porque causam instabilidade do sistema muito fácil e não trazem ganhos excepcionais. Aqui embaixo tem a opção de XMP e overclock de memórias, que eu não vou mostrar hoje. Saindo da área de overclock fixo, vamos para a área Advanced. Vamos em AMD Overclocking. Pode estar diferente na sua BIOS. Depende de fabricante para fabricante. Vão em aceitar. Aqui ele vai falar que qualquer dano causado por overclock ocasiona a perca de
da garantia, né? Caso você não saiba configurar ou configure de forma errada. Clique em aceitar. E aqui vão ter 5 opções. Manual overclocking. Essa opção ela vai permitir selecionar quantos núcleos vão funcionar para o overclock. Eco Mode pode ser específico dessa BIOS. Eu nunca vi em outra BIOS essa opção. Ele vai limitar a potência do processador a uma determinada faixa etária de watts. Ele vai diminuir a temperatura, vai diminuir o consumo e os clocks também. Aqui tem o PBO, famoso PBO, Precision Boost Overdrive. Aqui tem o LN2 Mode. Eu não recomendo mexer nem nesse LN2 Mode, nem no LK Frequency Control, porque eles causam muita instabilidade no sistema caso vocês mexam de forma errada. E os ganhos são insignificantes perante ao perigo. Aqui, indo aqui na primeira opção, vocês vão se deparar com essa opção aqui, que você permite selecionar quantos núcleos você quer utilizar no sistema. Aqui funciona para todo o sistema. Por exemplo, se eu colocar aqui em 1, o sistema vai inicializar com apenas um núcleo. Sendo assim para 2, para 4 e para 6. No alto, como o meu processador tem 8 núcleos, 16 threads, ele vai iniciar na configuração padrão e vai permitir aquele boost, né, de um núcleo só, aquele controle avançado de núcleos de utilização. Aqui em Eco Mode eu já expliquei e vamos no PBO. No PBO, como eu disse, aqui é onde a mágica acontece. Por quê? Aqui você vai colocar bastante opções que vão realmente influenciar no desempenho. Começando aqui pelo PBO Limites, os limites do PBO. Aqui você tem 4 opções: alto, desabilitado, placa-mãe e manual. Placa-mãe e manual eu não, geralmente eu não vejo muita diferença, mas eu prefiro deixar em manual. Caso vocês estejam vendo esses números aqui e estão achando altos, não se preocupe, porque nesse processador, nesse caso no meu, esses valores são bem acima do normal, porém, ele quase nunca chega nesses valores, principalmente de potência. Eu nunca vi ele chegar a mais de que 140 watts de potência. Aqui é os limites, não valores fixos. Por exemplo, ele pode chegar a isso, mas ele não vai ficar nesse valor quase nunca. E se chegar, é quase impossível. Aqui é a potência. Aqui é a corrente. Aqui é a corrente contínua e aqui é de pico. Contínua mais ou menos, é a corrente média. Eu não vou saber explicar perfeitamente o significado. Mas aqui é o que geralmente ele alcança e aqui é a de pico do processador. Vai depender de cada processador, é claro. Mas caso vocês façam um overclock simples no overclock fixo e vocês monitorem a potência, por exemplo, no overclock físico ele meio que ignora os limites de potência e de corrente. Aí vocês vão ter uma noção do que colocar aqui para cada processador. Aqui em Precision Boost Override Scale, geralmente o ideal é alto. Eu até recomendo vocês deixarem alto, porque isso aqui não vale muito a pena. Aqui determina o quanto tempo o seu processador vai ficar em, em boost e quanto tempo ele vai segurar esse boost. Sendo 10 o maior tempo possível aqui, no caso dessa placa-mãe, e o 1 menor. Eu geralmente deixo em 2 ou 1, recomendo deixar em 1. Caso você deixe em 10, aumenta a degradação do processador ao longo do tempo. Não é algo absurdo, mas aumenta.
Então eu recomendo vocês deixarem em automático ou manual. Aqui em Curve Optimize é o famoso undervolt que a gente pode fazer. Aqui vai ter três opções: desabilitado, all cores ou per cores. Per cores vai ser a opção que você vai configurar cada núcleo individualmente, o undervolt de cada núcleo. Por exemplo, alguns núcleos, geralmente dois, no meu processador, no caso, eles atingem mais clock do que outros. Por exemplo, o núcleo zero geralmente é o que atinge o maior clock. É o que geralmente faz o boost, que atinge aqueles valores que as fabricantes falam. É mais trabalhoso, porém, se você configurar corretamente, ele vai trazer mais resultado do que all cores. Eu deixo em all cores, que é mais simples. Aqui é importante, vocês sempre deixam em negativo para fazer o undervolt. Positivo vai aumentar a tensão para cada clock fixo. Por exemplo, ele vai trabalhar com mais tensão do que ele deveria. E negativo, ele vai trabalhar com menos tensão do que deveria, mas mantendo o resultado da tensão anterior. Aqui, esse valor aqui, vocês vão colocar entre 0 e 30. Sendo 30 o máximo de undervolt, vai diminuir muito a tensão. E 0 vai ser quase imperceptível a diferença. Eu cheguei a esse valor aqui fazendo testes. Eu fiz testes de 3 por 3, por exemplo, 30, 27, 24, 21, e ia fazendo os testes de benchmark. E cheguei a esse valor aqui, que é o que teve o melhor aproveitamento possível. No caso de vocês, vocês vão ter que testar, que cada processador pode ter uma diferença de fabricação e um pode ser melhor do que o outro, mais eficiente, certo? Aqui em CPU Boost, Clock, Override, vocês vão deixar em positivo e vocês vão colocar o maior valor possível que sua placa-mãe permite. No caso, o meu é 200. Eu não sei se é uma limitação do processador ou da placa-mãe. Aqui é o boost que ele vai atingir em um ou dois núcleos. Por exemplo, esse meu processador, ele tem um clock padrão máximo de 4.6. Porém, quando eu ativo essa opção, ele vai atingir 4.8 em um ou dois núcleos, geralmente só em um. Então vocês vão deixar aqui em habilitado positivo e o maior valor possível que vocês conseguirem colocar aqui. Aqui em plataforma Thermal Throttling Limit, vocês vão deixar em manual ou automático. Como o valor que eu selecionei é igual ao automático, por exemplo, porque os limites de temperatura dos processadores AM4 da AMD geralmente são 95 graus. Isso aqui nada mais é do que quando o processador atingir essa temperatura, ele vai diminuir os clocks para se autopreservar, para não se degradar. E geralmente o valor da AMD é 95 mesmo. Eu não recomendo vocês deixarem muito alto, tipo 100 graus. 100 graus geralmente são processadores específicos da Intel, que atinge até esse valor aí sem degradar ao longo do tempo. A AMD geralmente é 95. Caso vocês queiram deixar mais baixo do que isso, eu não recomendo também, que não faz sentido quando você está fazendo um overclock por PBO. Eu recomendo deixar no valor que sua fabricante especifica. Feito isso, só um adendo a respeito da refrigeração. Caso vocês tenham um sistema de refrigeração parrudo, vocês não vão ter que se preocupar muito, dependendo do processador, é claro. Mas eu recomendo deixar, enquanto você estiver fazendo overclock, as fãs em rotação alta, para evitar um pico de temperatura muito alta e um atraso das fãs.
Geralmente, eu... Bom, tendo feito essas configurações na BIOS, eu vou dar uma pequena demonstração. Aqui está meu overlay para temperaturas. Como vocês podem ver, ele já está atingindo frequências maiores do que a de fábrica. Ele dá uns picos. Ó, deu um pico para 4.8. Vou dar um simples benchmark. Vocês podem ver, a temperatura não sobe tanto. Isso que ela não vai utilizar nem 50% disso em jogos. Como eu falei, ele não vai atingir aqueles valores que eu montei lá em PBO Limites. O máximo que ele atingiu foi 123 watts. Então foi isso o vídeo. Foi um guia básico. Eu não sou nenhum profissional em overclock. Só fiz esse vídeo para ajudar algumas pessoas que não entendem muito, assim como eu no início, não entendia muito de overclock, não sabia nem aonde ia. E é para ter uma base. Eu dei um exemplo desse processador meu, que é o 5700X, mas vocês podem testar com diversos processadores.